Hoje eu vou falar um pouco então sobre uma santificação mais coletiva da família. Amanhã eu falo então um pouco sobre a santificação individual. Como que Deus faz para quando Ele quer quebrar uma pessoa no meio, né? E Ele usá-la. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto mais coletivo da santificação. E essa história ela é bacana, porque ela começou muito na minha casa com minha mãe. E eu vou falar um pouco aqui sobre isso ao longo do texto. Vamos ler Mateus 1. Mateus capítulo 1. Quem quiser depois fazer aqui as propagandas, não deu para trazer tudo, né, gente, os materiais, porque tudo muito corrido, mas tem ali atrás o meu livro novo, A Psiquiatria e Jesus, publicado pela Thomas Nelson. Então, se você quer aprender sobre Jesus e as emoções, o livro está lá fora, vocês podem comprar e vai ser um privilégio ver vocês lendo. É um livro devocional de 30 dias. Uma sessão de descarrego, estou brincando. Mas vamos lá, Mateus capítulo 1. Esse texto, ele tem mexido comigo demais ultimamente. E é um dos textos mais fortes, talvez, da Bíblia. Vamos lá, Mateus capítulo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, foram 14 gerações entre Abraão e Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos lá agora em João 1, depois você volta para Mateus, mas só para a gente ler um texto só. João capítulo 1. João 1. João 1. Versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pai querido e Pai amado, quero adorar o Senhor nessa noite. Jesus, o Senhor é precioso. E realmente tenho histórias aqui, Senhor, que o Senhor, como o Senhor é bom, Deus, de estar neste lugar, de estar em Valadares. Quero glorificar o Teu nome, quero exaltar o Teu nome, quero bendizer o Teu nome. Quero declarar que só Tu és Deus, Senhor Jesus. E como o Seu poder é infinito, eu peço que nessa noite não sejam só palavras de sabedoria humana, mas de espírito e poder. E que o Senhor Deus venha nos falar ao coração sobre como é grande o Senhor, Deus. O Senhor venha nos mostrar como o Senhor quebra tudo. Como o Senhor, Deus, tem um poder infinito. Como que a Tua glória, Deus, é majestosa para transformar o curso da vida, das famílias, das histórias. Deus, que nessa noite, em nome de Jesus, Pai, o Seu Espírito, Ele fale ao nosso coração de alguma forma. E que nós possamos sair daqui convictos de que não há limites e que vale a pena buscar o Senhor, clamar o Senhor, ó Deus, e que o Senhor gere em nós esse coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse texto é bonito, é a genealogia de Jesus. Eu vou entrar nela depois, mas antes de falar na genealogia de Jesus, eu quero falar alguns conceitos introdutórios sobre a vida. Sobre como nós somos, quem somos, né? Você às vezes pergunta, por que eu sou de certas formas? Por que eu reajo de certas maneiras? Né? Por que às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço? Por que às vezes você tropeça em alguns pecados e você fica revoltado com você, que você não consegue sair daquilo, daquela arapuca? Ou melhor, por que você tem certos comportamentos? Por que você tem certas estruturas mentais? Por que às vezes a sua mente te trai?
E vou falar também uma coisa muito importante, que como que a gente é mais refém da família da gente do que a gente pensa. Como que a gente vai atendendo, e pastores atendem, conselheiros, e como nós vamos vendo histórias se repetindo. Como que o ciclo da vida, ele às vezes parece que ele não tem saída. Parece que algumas coisas vão se tornando corriqueiras, e a gente escuta muito sobre isso. Nós vamos voltar aqui depois a Jesus e entender como que Jesus, ele destrói as questões todas. Como que Jesus atropela tudo. Mas antes a gente tem que entender um pouco sobre isso, sobre por que é importante Jesus na gente. Qual que é o poder realmente de Jesus na vida de uma pessoa. O que é realmente esse negócio de ter o Espírito Santo e a vida de Deus começar a entrar dentro da gente. Até que ponto Jesus pode mudar uma mente, pode mudar um coração, pode mudar uma família. Até que ponto o poder de Deus ele é capaz de ir fazer uma revolução no coração humano, de quebrar o que a gente chama lá na psicologia de sistemas de família. Até que ponto e como isso é possível, né? Até que ponto o poder de Deus ele é capaz de mover as pessoas. Eu falo isso porque o povo está muito incrédulo. As pessoas estão muito sem fé. Eu vejo os crentes muito desanimados, eu vejo as pessoas muito desacreditando no poder da oração, que Deus ainda transforma famílias, né? Que Deus ainda muda famílias, que Deus muda pessoas. Estou vendo isso, a gente vai atendendo e os crentes muito desanimados. E eu acho que a gente tem que voltar assim, para a Escritura, ver o que a Bíblia fala, para a gente poder saber, né? Que esse poder de Deus ele é capaz de realmente fazer o que for necessário para a vida da sua família, da sua casa, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, eu queria que vocês entendessem 4 coisas que vocês vão ler por aí sobre a constituição humana. E elas são importantes, elas de alguma maneira elas têm lógica, elas têm fundamentos, mas elas não explicam tudo, e Deus é capaz de quebrar também as 4 coisas. Mas a primeira coisa que você tem que entender aqui é que, mais ou menos assim, se você for saber como você é, de que você gosta, o que você não gosta, o que você pensa, o que você não pensa, eu tenho uma notícia para te dar, né? A medicina ela diz hoje que mais ou menos 60% a 70% das coisas que você tem, você já herdou geneticamente. Então vamos lá. Por que isso é importante? Veja, a medicina ela diz o seguinte, que a maior parte do seu temperamento, por exemplo, ela é herdado. A gente tem uma ideia assim, muito hoje essa ênfase nos temperamentos, né? A gente estuda muitos temperamentos e na verdade não são 4 temperamentos, são tem classificações. Eu gosto de uma que são 12 temperamentos, mas o mais interessante é que a base de quem você nasceu é você e não tem jeito de você mudar. Eu vou dizer uma coisa, não é que você não vai mudar a personalidade, mas o seu humor, o seu jeito de ser mais agitado ou mais tranquilo, mais excitável ou mais baixo, ou se você é mais acelerado ou menos acelerado, ou se você é mais melancólico ou mais triste, ou se você é menos ansioso ou mais ansioso. Isso é uma base que você herda geneticamente. E isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem alguém na igreja que é mais quieto, mais calmo, né, mais sossegado, às vezes mais tranquilo, e a gente começa a dizer assim, olha, você tem que mudar, você tem que ficar agitado, você tem que ser um guerreiro, você tem que mudar totalmente e tudo. Mas se a gente olhar como que Deus fez na Bíblia, Deus não faz isso. Aliás, na Bíblia, Deus o tempo todo, ele preservou muito a base das pessoas que ele usou, de quem ele fez, de quem ele trabalhou. Pedro continuou sendo meio bravo depois, Paulo tinha aquele jeito meio metódico, obsessivo, que a gente vê no jeito de ensinar, mas fato é que a base de quem você é muito herdada geneticamente, isso é uma coisa muito importante. Outro dia, acho que foi semana retrasada, alguém me mandou na minha caixinha do Instagram, doutor, estou aflito, eu estou com medo, porque o pastor pregou que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E ela achou que tímidos era ser tímido. Sendo que o texto lá de Apocalipse, na verdade, diz que na perseguição, aqueles que negarem a Deus, ou seja, está dizendo assim, os medrosos. E ela entrou num choque ali, coitada. Eu vou morrer. Uma outra coisa interessante sobre a genética. 1/3 da sua felicidade e do seu bem-estar é geneticamente determinado pelos seus genes. Ou seja, há pessoas que são geneticamente mais predispostas a ser mais felizes do que outras. Isso é um fato na medicina. Muito do bem-estar, isso, como é que você faz? Mas como é que sabe disso? Você tem estudo de gêmeos, que eles têm o mesmo material genético, e aí às vezes eles são adotados por famílias diferentes. Eles vão aplicando testes de felicidade, bem-estar e etc e tal. E aí os estudos eles vão mostrando uma coisa muito interessante. Que tirando o ambiente, tirando a influência da casa, da família, do dinheiro, da cultura, da renda e etc e tal,
1/3 da felicidade do ser humano, ele já nasce com o potencial dele de ser menos ou mais feliz. O seu coeficiente de inteligência, ele é 80% uma batida liquidificador do seu pai e da sua mãe. E, aliás, não só isso. A genética, hoje, ela mostra uma coisa muito interessante, que quando nós temos hábitos, e antes de eu ter filho, eu consigo passar geneticamente os hábitos para os meus filhos. Isso é um ponto muito importante. E, aliás, trazendo isso um pouquinho para a psiquiatria, que é a minha área, se você tem um pai ou uma mãe com depressão ou ansiedade, você tem de 2 a 3 chances mais de ter depressão e ansiedade do que a média da população. Então, você tem que ficar esperto com a sua genética. A genética, ela molda muito quem você é. Porque, veja bem, como que Deus nos fez? E aí entra o mistério da fé. Quando você foi formado, seu pai e sua mãe lá namorou, juntou um espermatozoide e um óvulo, não é isso? E aí o óvulo do espermatozoide foi multiplicando, e por uma coisa de Deus, que ninguém sabe explicar, algumas células elas vão e correm para um lado e vira rim, outras correm para o lado e vira fígado, outras correm para o lado e vira intestino, outras correm para o lado e vai formar os seus dedos, mas algumas células correm para um lado e elas formam o que a gente chama de cérebro. Sua rede de neurônios. Já dentro da vida intrauterina, milhões de multiplicações de neurônios são formados. Uma criança, por exemplo, quando ela nasce, ela tem milhões de conexões sinápticas feitas por dia. Deus vai fazendo com que essa rede de neurônios ela vai multiplicando rapidamente. Se você colocar online, ao vivo, você vai ver que o cérebro da criança é um cérebro super agitado, de um bebê. Ele está ali formando um monte de coisa. E aí a ciência ela começa a mostrar o seguinte, que nós somos o que somos hoje, desde não só pela capacidade herdada, mas até dentro da vida intrauterina, quando está formando essas células, informações que são armazenadas, que nós recebemos da mãe e do pai, já começam também a influenciar quem somos. Isso é um mistério assim, muito grande que a gente não sabia por quê. A gente sabia, olha, se a mãe passou mal na gravidez, o menino tem mais chance de ter, às vezes, um parto prematuro, ter alguma questãozinha. Mas hoje a gente tem prova disso. E aí imagina uma coisa muito interessante, vai sendo formado esse cérebro. E aí vai formando essas redes de neurônios. E aí esse hardware chamado cérebro vai se instalando coisas ao longo da sua vida. Então veja bem, Deus te fez com um cérebro, um HD, e está ali instalado, está ali na sua mente, está ali guardado ali dentro. E aí à medida que você vai vivendo, as coisas vão sendo instaladas ali na sua mente, no seu hardware, no seu cérebro. Como se fossem realmente downloads que você fosse fazendo da vida. Então você instala o Windows, o PowerPoint, você instala alguma coisa, e você também instala vírus. De modo que as suas memórias, os seus registros de comportamento, eles ficam armazenados e eles vão sendo registrados à medida que as células vão se multiplicando. E isso vai formando o que a gente chama de mente. Ou que muitas vezes a Bíblia chama de alma, mente, vontade, emoção, personalidade, essas coisas todas que você faz. Agora, é óbvio que nós não somos só um boneco. Veja, quando Deus criou o homem, Deus pegou, ele fez o boneco, fez a parte física, tinha ali o cérebro, o hardware, e a Bíblia diz que Deus soprou o espírito. E aí, a partir do momento que Deus soprou o espírito, o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então, você, basicamente, é o quê? Quem define você? Você é um ser físico, você tem uma cabeça, você tem uma mente, você tem um cérebro, você tem uma gestão de emoções, mas você tem um espírito humano que vive dentro de você. Todo mundo aqui é um ser espiritual. Você pode até achar que você não é, mas tem um ser espiritual dentro de você. De modo que há uma parte material e imaterial que elas se fundem e formam o que a gente chama do que é um ser humano. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa, que ela é muito interessante, é que as ciências mostram que nós também não somos só fruto da genética. E isso é importante a gente entender sobre famílias. Nós também somos muito do que nós vivemos, principalmente na primeira e na segunda infância. Isso foi uma coisa muito subestimada na medicina por muitos anos. E nessa, apesar dele falar um monte de coisa que não bate hoje e que realmente não faz sentido, mas uma grande sacada da psicanálise do Freud foi ele entender o seguinte, olha, as pessoas são os que elas são, muitas vezes não porque elas querem. As pessoas elas reagem de determinadas maneiras, porque quando foi formado o grosso da personalidade delas, foram colocados arquivos no inconsciente dessas pessoas que fazem com que essas pessoas ajam da maneira com que elas ajam hoje. Então, veja bem, você não só nasceu com o cérebro, com esse potencial genético, biológico, mas aí as coisas começam a ser instaladas na sua mente.
desde pequenininho, desde primeira e segunda infância. O Freud ele dizia o seguinte, que o menino, que é a questão da castração, ele falava assim, que existia um amor platônico pela mãe. E aí, quando a figura paterna, ela falhava em colocar um limite nesse amor da criança pela mãe, aí nascia um monte de problema psiquiátrico. Essa era a ideia da psicanálise. E aí você pode criticar, lógico, a gente tem hoje a neurociência, um monte de coisa que a gente entende de genética e tudo, mas uma grande sacada dele, e isso realmente é um fato, é que nós verdadeiramente agimos na idade adulta, muito não só pela genética, mas muito também pelas experiências que nós tivemos em primeira e segunda infância. Olha só, você tem aqui 2 grupos de pessoas. Vamos supor que a gente tem aqui o Pedro e o João. O Pedro foi criado num lar cristão, tranquilo, sossegado, sem traumas, sem abusos, sem negligências, sem problemas, sem nenhum tipo de restrição. E nós temos o João. O João, o contrário, o João foi criado num ambiente terrível, numa família horrível. O João, por exemplo, ele foi criado num lugar, a gente vê muitos lá em Belo Horizonte, onde ele morava numa casa, e a casa não tinha muita estrutura física, e os pais iam transar, por exemplo, e ele via os pais transando, ele escutava o pai transando. Ou às vezes, o João, ele foi criado numa família de alcoólatra, de que o pai era alcoólatra. E aí, toda vez que o pai chegava em casa, o pai chegava muito nervoso. E o pai chegava muito bravo, muito intenso. E aí ele chegava, quando o pai chegava, aquilo ali já dava uma reação na família. As pesquisas médicas, elas mostram hoje uma coisa muito interessante, que esses registros, principalmente até 7 anos de idade, eles têm um determinismo na mente, no condicionamento humano, muito mais do que qualquer outro registro, em qualquer outra faixa etária ao longo da vida de uma pessoa. Imagina que esses 2 jovens, eles chegam aqui na igreja e aceitem Jesus. E os 2 têm o Espírito Santo. E aí os 2, ao longo da caminhada aqui na igreja, eles vão passar pelo discipulado. E aí os 2 sofrem uma tentação sexual. O Pedro, primeiro criado, puro, na igreja evangélica, e aí ele converteu Jesus já de um lar cristão, sem nenhum tipo de contaminação emocional. Mas o João, pelo contrário, ele tem a mente totalmente exposta. Ele tem vários arquivos instalados na mente, relacionados ao sexo, que são deturpados, que são confusos. E aí os 2 chegam aqui na igreja, e aí eles são tentados, às vezes, pela mesma menina. Suponhamos que tem aqui, misericórdia, que não tem, uma piriguete gospel. Entendeu? E aí a piriguete gospel vai tentar os 2. Vocês podem ter certeza que a capacidade do Pedro de suportar a tentação é muito maior do que a capacidade do João. Porque o que está instalado na mente do João, o que está condicionado no comportamento dele, o que está ali fazendo a mente dele perceber as coisas, é muito maior do que aquilo que está no Pedro. Isso, entender quem somos, isso ajuda muito no nosso aconselhamento cristão. Se nós realmente tivéssemos uma capacidade de Deus de entender e saber a história das pessoas, nós não aconselharíamos as pessoas da maneira como nós muitas vezes aconselhamos. Há pessoas que chegam às vezes no consultório, elas chegam muito na defensiva. Elas chegam muito revoltadas, às vezes já briga com a secretária. E aí a minha secretária já está comigo há muitos anos, ela fala assim, prepara que essa está brava. Nossa, essa mulher é difícil. Nossa, Ismael, você prepara, viu? Hoje você vai ter que jejuar. Esse cara aqui tá, viu? Entra o cidadão. Senta lá na cadeira. Eu vou conversando. Quando é homem, a gente fala 10 minutos de bobagem antes de entrar na consulta, senão eles não consultam. Fala de futebol, fala das coisas, vai contando caso. Quando a mulher já chega chorando, é mais fácil. Aí a gente começa a conversar. Aí a pessoa vai contar a vida dela. Aí você vai vendo os abusos. Aí você vai vendo os traumas. Aí você vai vendo o que a pessoa passou. Aí você vai vendo o que a pessoa viveu. Aí você vai ver o ambiente que ela saiu de família. Aí você vai conhecendo a história dela. Aí no final da consulta você tem aquela sensação, assim, é um sobrevivente. Essa pessoa já é para ter morrido há muito tempo. Você fala, é um milagre essa pessoa ainda está aqui. Você fala, nossa, por que não é psicopata? Era para ser psicopata. Olha que pior de família. Imagina se a gente tivesse a capacidade de ver as pessoas como Deus vê. Jesus, ele era muito artista nisso. Jesus, ele não tinha muito método. Esse era um lance de Jesus muito forte. A gente hoje a sociedade é muito de métodos, de protocolos, de guias.
Mas Jesus tinha um que ele cuspia e fazia barro, tinha outros que encostavam nele e ia ser curado, tinha uns que ele expulsava demônio. Jesus, ele atendia as pessoas no consultório dele de acordo com a história das pessoas. Você vê que na Samaritana, por exemplo, não vai dar tempo aqui, Jesus no momento nenhum expulsa demônio, fala alguma coisa, Jesus trabalha o que? A história dela, porque tinha alguma coisa na história daquela mulher que fazia ela querer ter nos relacionamentos uma satisfação existencial, afetiva, que fez com que ela tivesse 5 maridos. E aí Jesus fala, vou te dar um negócio agora que vai resolver isso. Aliás, o Freud tem um texto bonito, chama Princípio da Repetição, que chama que por que as pessoas às vezes repetem os mesmos erros. Ou seja, por que você tem um dedo podre? Já viu isso? A pessoa que tem um dedo podre? Aquela amiga ou aquele amigo vai ter um dedo podre. O Freud tem uma explicação para isso, que você vai tentando superar e acertar. Então, assim, isso é o princípio da repetição. E aí Jesus, ele atendia as pessoas sempre levando isso em consideração. Porque a gente não reage como a gente quer, às vezes. Às vezes o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Quer ver um exemplo simples? Sobre essa questão da teoria da psicodinâmica, da formação da alma sobre as famílias. Quando você tem uma família sem pai, você tem 4 vezes mais chance de ter um quadro compulsivo nos filhos. Seja uma compulsão sexual, seja uma compulsão por drogas, ou seja, algum tipo de outra compulsão alimentar, que seja. Mostrando como que isso é realmente muito determinante na vida da gente. Você não às vezes apenas o que você gostaria de ser. Você reage porque alguma coisa foi instalada em você que às vezes você nem teve culpa. Nós vamos chegar no céu e nós vamos surpreender com Jesus. Porque Jesus vai mostrar para a gente, e nós vamos ver histórias, né? De gente que a gente não dava nada. De gente que a gente achou difícil. De gente que a gente achou que era pesada e carregada. Mas Jesus vai mostrar para a gente que o trabalho dele na vida daquela pessoa foi magnífico. Foi estrondoso, excedeu aquilo que a gente podia contemplar com a mente humana. Né? O céu vai revelar as histórias escondidas das pessoas. Hoje nós temos exames de imagem que eles ficam brilhando o cérebro em algumas regiões. E se você pegar uma criança que ela sofreu um trauma, ela tem uma região do cérebro que brilha mais, que é uma região relacionada à ansiedade, que a gente chama de amígdalas. E os estudos mostram que essas crianças que sofreram traumas, elas têm mais chance, porque elas já têm uma ativação nessa região do cérebro, de sofrer, por exemplo, um transtorno do pânico, ou um transtorno de ansiedade na idade adulta. De que o cérebro dessas pessoas traduz o medo para pior, e por aí vai. E há uma terceira coisa que a gente vai escutar e a gente tem que entender. Primeiro, então, a ciência diz que nós somos fruto da genética. Segundo, que nós somos frutos da formação da nossa personalidade na infância. Agora, há uma terceira coisa que ela é muito importante. Que ela diz o seguinte, que nós somos também quem somos, não só pela genética, não só pela infância, mas nós somos também pelo meio social que nós vivemos. E isso é uma coisa muito interessante. Há um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau que ele diz o seguinte, que o homem nasce bom e o mundo é que corrompe ele, que o mundo é que faz ele ficar mal. Isso é mentira. Porque a gente sabe que nós não nascemos bom. Nosso HD veio de fábrica com a semente do pecado. Mas ele está certo num conceito de que o ambiente molda as pessoas. Se você vai conversar com alguém mais de esquerda, ele vai dizer para você assim, o grande problema é que as pessoas têm oportunidades diferentes. O grande problema, Ismael, é que algumas pessoas nascem na favela, e algumas pessoas nascem num lar rico, algumas pessoas estudam nos melhores colégios, e outras pessoas estudam em colégios ruins. Algumas pessoas nascem em ambientes onde não tem como nem caminhar, e outras pessoas nascem em lugares, em condomínios, onde elas podem caminhar. Há pessoas que têm mais oportunidades na vida do que outras. Isso tem algum sentido. Nós somos fins sociais. Nós somos sim reféns do meio. Há uma pesquisa quando começaram a estudar sobre ambiente e sucesso na vida. Foi uma das primeiras pesquisas feitas no mundo sobre isso. E o curioso dessa pesquisa era o seguinte, que se um casal tivesse uma enciclopédia Barça, só velho sabe o que é uma enciclopédia Barça aqui. A enciclopédia Barça era uma coletânea de livros quando não existia internet. E quando você ia fazer uma pesquisa, você tinha que consultar a Barça. E as pesquisas mostram o seguinte, que a família que tinha uma Barça, independente da renda ou da escola, a chance dos meninos progredirem na vida e ter um salário nível A, era de 5 a 6 vezes maior do que a família que não tinha uma enciclopédia Barça.
Aí eles foram estudar por quê? Porque, olha, as famílias que tinham a enciclopédia Barça, em geral, elas tinham um ambiente, não era o valor da enciclopédia, elas gastavam com um investimento maior em educação. Isso refletia um estilo de vida, uma cultura dentro da família, que impulsionava e fomentava as pessoas. E aí foram fazendo várias pesquisas sobre isso. E foram estudando várias coisas. Qual é o poder do meio? O quanto que o meio ambiente é determinante numa pessoa? E aí a gente saiu um estudo muito legal, que é um estudo de QI, de coeficiente de inteligência, que ele pegou pessoas que tinham um coeficiente de inteligência muito alto, acima de 160. E essas pessoas muito inteligentes, elas foram acompanhadas desde o nascimento. Foi um dos maiores estudos que foi feito no mundo. Ele começou em 1930, pela Universidade de Harvard. E desse estudo, eles pegaram famílias pobres dos Estados Unidos e famílias ricas dos Estados Unidos, e estudaram. Desse estudo saíram 2 presidentes americanos que participaram dos estudos, e várias celebridades e etc e tal. E a conclusão do estudo foi muito interessante. Olha, pegamos meninos com QI alto, com uma capacidade cognitiva altíssima, mas o estudo mostrou o seguinte, que olha, que interessante, o coeficiente de inteligência não foi o maior fator determinante para esses meninos se darem bem. Nós tivemos uma amostragem de meninos com QI altíssimo que eles não deram em nada, que outras habilidades sociais, emocionais que eles foram estudando, foram superiores para determinar quem que eles eram. E aí eles começaram a estudar isso que é a psicologia do comportamento, o que o meio molda. E aí eles chegaram nas questões das famílias. Aí eles chegaram num conceito interessante, os homens que eles foram acompanhando. Os homens que estavam casados com 50 anos de idade, eles viviam em média 7 ou 8 anos mais do que os homens que não eram casados, ou estavam solteiros, ou estavam viúvos. Então se você quer morrer mais cedo, você fica solteiro, separa e larga de sua mulher. E aí as pesquisas, elas começaram a trazer luz sobre isso. E há uma quarta coisa que é muito interessante, que eu acho que é a mais legal. Não só a genética, não só a primeira infância, não só o meio. E aí veio nos últimos anos as neurociências. E aí foi uma coisa espetacular. Porque aí a gente começou a entender o que a gente observava acontecendo na biologia mais ou menos humana. E aí a gente começou a entender o seguinte, opa, essas coisas estão todas conectadas. Veja, eu aprendo um hábito, uma geração aprende um conhecimento, esse conhecimento ele começa a ser armazenado no cérebro, e por meio de genética, esses conhecimentos vão sendo passados de geração em geração. E aí criou-se um campo de estudo muito bacana, chamado de psicologia evolucionista. Aliás, para falar evolucionista na igreja. Mas o que é isso? Deus fez um homem, eu acho que o Adão tinha superpoderes mesmo, fazia um monte de coisa cabulosa que a gente não faz. Acho que ele voava, ele tinha uma capacidade que foi perdida. Mas você não pode negar que o cérebro humano não é o mesmo de 500 anos atrás. E as pesquisas vêm mostrando que o cérebro está mudando com a tecnologia. Quando você vai comparando exames de imagem, de estruturais, de funcionamento, está mudando rápido. A biologia humana está mudando. E aí a psicologia evolucionista é o seguinte, as pessoas têm genética, o meio influencia elas armazenam essas informações no cérebro, e isso vai passando de gerações em gerações e vai moldando o comportamento das pessoas. E isso vai selecionando gente. E isso vai fazendo com que as coisas funcionem, ou não funcionem, ou com que isso fique bom, ou com que isso não fique bom. E aí, se você lê a neurociência, você fica triste. Porque você começa a pensar assim, nossa, é uma arapuca. Você começa a ser tomado às vezes com uma síndrome de Gabriela. Nossa, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Ou você começa a ser tomado às vezes por uma ideia assim, meio que determinista da vida. E às vezes quando eu vou em algum congresso, em alguma palestra, você sai com aquela impressão assim que você vai vendo alguns geneticistas do comportamento dando aulas ou palestras. Se você realmente não prestar atenção no que é a vida, você começa a ter uma sensação assim de que você tem poucas forças para lutar, ou de que é difícil romper esses ciclos, ou que é quase impossível sair desses determinismos,
ou de que essas arapucas do comportamento humano que a gente tem de família, que isso não pode ser quebrado, que isso não pode ser transformado, que isso não pode ser modificado, que isso não tem solução. E a gente começa a achar o seguinte: 80% já está determinado, eu tenho 20% e eu tenho pouco o que fazer. Essa é um pouco da ciência moderna do comportamento. Essa é um pouco da vida moderna do que a gente tem hoje. Mas aí a gente vai para a Bíblia. A gente vai para a Escritura. Porque a Bíblia, ela começa, e aí a gente tem que ler a Escritura. A gente tem que conhecer o que está acontecendo na Escritura. A gente tem que começar a entender melhor o que Deus faz na vida da gente. De qual que é esse poder que realmente a gente tanto fala, que Ele tanto ajuda. Porque as 4 teorias, elas têm fundamentos, apesar de ter falhas. A genética não explica tudo. Hoje nós sabemos que você consegue dar ordens para o seu material genético. É o que a gente chama de epigenética. Hoje nós sabemos que o hábito muda o seu comportamento. Hoje nós sabemos até uma coisa muito interessante, que o seu DNA até escuta o que você está falando, o que você está fazendo. Que o que você fala, o que você vive, o que você pensa, isso começa a influenciar a sua atividade cerebral por meio da célula, o seu DNA começa a produzir coisas. Então, se por um lado a gente é determinado, a ciência mostra que a gente não é, que tem muito mais gordura, muito mais margem para agir do que a gente pensava. A teoria do Freud, da psicanálise, ela é certa, mas ela também não explica tudo, porque nós pegamos famílias onde são verdadeiros caos, e saem pessoas que são tops, que são brilhantes, que abençoam muita gente, que conseguem romper esses ciclos todos. As jovens que chegam no consultório com o pai e com a mãe, que eu olho o pai e a mãe e vejo o menino e eu falo: como, Senhor? Como pode acontecer um negócio desse? O pai às vezes psicótico, a mãe com algum problema, ou às vezes até uma família toda desestruturada, e você vê ali saindo uma limonada terrível. Um suco gostoso, uma pessoa ali que realmente vence e vai. As teorias também elas erram, porque nós não somos só frutos do meio. Quantas pessoas a gente atende, a gente vê na vida que elas vêm de realidades pobres, que elas não tiveram oportunidade, que a vida delas é um caos, e elas conseguem vencer, elas conseguem prosperar, e por alguma coisa elas vão em frente, e nada para elas. E os estudos também são fracos, às vezes, em mostrar que apesar do cérebro mudar e tudo, vira e mexe, parece que acontece um caos na mente humana, onde esses ciclos são quebrados. Em algumas famílias parece que houve um enxerto de DNA que quebrou a coisa toda. As teorias não dão conta de explicar tudo. E há um motivo de que as teorias não dão conta de explicar, e esse motivo está aqui. Não só no texto que eu li em Mateus, no capítulo 1, mas também no texto de João, capítulo 1, e o motivo é claro, que o ser humano, ele não é só um ser humano biológico, ele não é só um ser humano emocional, ele é também um ser humano espiritual. De que a gente tem um espírito, de que o que move a gente não é só a biologia, de que o que move a gente não é só o orgânico, de que o que move a gente não é só o que está instalado, de que o que move uma família não é só a genética, não é só o que uma pessoa aprendeu na infância, de que o espírito, de que a vida espiritual de uma pessoa, de que a ação espiritual na vida de uma pessoa, ela é capaz de quebrar tudo o que eu disse antes, ela é capaz de derrubar todos os conceitos que eu disse antes, de que a vida de Deus ela é capaz de ser um trem que atropela tudo. Veja, a genealogia de Jesus é um exemplo muito legal disso. Olha para vocês verem. A genealogia de Jesus ela começa e ela é cheia de graça. Se eu fosse escrever a Bíblia, gente, eu ia escrever a história de Jesus com um monte de gente perfeita, com um monte de família estruturada, com um monte de família de margarina evangélica. Sabe aquelas famílias de margarina evangélica? Que a mulher senta com o homem, põe aquelas mesas postas que a gente vê no Instagram, hoje chique. Aqueles meninos tudo com cara de crente, orando, lendo a Bíblia, não tem BO, ninguém traiu ninguém, que as famílias bonitas.
Aí vem a história de Jesus. Se a gente fosse ser Deus, né? E hoje se fala muito em ancestralidade, em maldição hereditária. Gente, se Jesus fosse refém de maldição hereditária, ele estava lascado. Estava quebrado. Entendeu? Porque veja, a gente começa a achar assim, Deus só usa gente perfeita. Mas olha as famílias da Bíblia. Olha a família de Abraão, gente. Abraão mentiu 2 vezes que a mulher dele não era a mulher dele. Com medo. Aí, numa crise de falta de fé dos dois, a mulher vai lá e fala assim, rapaz, eu sou velha. Dá uma desossada nessa escrava aí. Arruma um menino com ela. Tem um filho com essa mulher aí, teve o Ismael. Um caos. Aí ele pega e manda a mulher embora para o deserto com o menino. Hoje seria prisão perpétua. Pastor evangélico engravida a empregada e joga ela no deserto. E a mulher aceitou e participou. Consentiu. Aí você vai para o outro. Aí tem Esaú e Jacó. Confusão, gente. A mãe, desde pequenininha, já protegia um, já escolhia um em relação ao outro. Amanhã eu falo disso. E aí vem o Jacó. 2 mulheres, um trisal. Raquel e Lia. E a Bíblia diz que elas brigavam, competiam entre elas. E aí tem 12 filhos. Aí a gente começa a olhar para a família da gente, cheio de problema. Aí a gente começa a olhar para a família da gente que é cheio de imperfeição. Já atendi gente fruto de estupro que Deus usou, e me conta essas histórias, né? Doutor, eu fui nascido de um estupro. E Deus continua fazendo coisas na minha vida. E aí, você quando vê na Bíblia, você começa a ver que todo o estereótipo comportamental do que é ser uma pessoa bem-sucedida, Deus quebrou tudo na Bíblia. A família imperfeita igual a sua, uma família cheia de BO igual a sua, porque a gente tem que falar desses BOs. Ninguém aqui tem família perfeita. Todo mundo aqui tem telhado de vidro, não tem um que escapa. Pode parecer, eu vejo lá na igreja, pode parecer, mas na hora que cai no consultório e conta a verdade, eu vejo mais um que tem telhado de vidro. Não tem ninguém, nenhuma família é perfeita, e Deus segue usando essas pessoas, e Deus segue quebrando esses protocolos, e Deus segue pegando famílias disfuncionais, como foram as famílias dos patriarcas, e pela fé, pela ação do Espírito, pela aliança que Ele faz, pelo propósito que só depende dEle, Deus transpõe tudo, Deus quebra tudo. E se você vê a Bíblia, as famílias que Deus usou todas tinham problemas, e mesmo assim Deus fez vida espiritual acontecer no meio daquelas casas. Isso é extraordinário. Para não dizer que falei de mãe e pai, mãe converteu da seguinte forma. Pai e mãe era uma família comum, e pai aprontava todas. Pode falar, né, seu Jacó? Aprontava todas. E nós fomos criados numa família complicada. Pai tomava os seus, goró, tinha os seus esquemas. E eu lembro que o pai não vai lembrar, às vezes o pai entrava em umas crises, e ele falava assim, eu vou sumir, vocês nunca mais vão me ver. Lembra disso, Fernanda? E ele sumia mesmo. E aí eu pensava, nunca mais vão ver. A gente chorava. E foi aquela confusão. E aí, um belo dia, mãe, a gente
Tinha uma padaria lá em Mantena, no interior. E aí a mãe dava aula na escola e foi trabalhar nessa padaria, porque para ajudar meu pai lá no comércio. E chegou um pastor lá, na cidade. E esse pastor, ele começou a comprar pão e entregava revistas de estudo bíblico para minha mãe ler. E esse pastor foi discipulando ela ali, apresentando o evangelho no meio do comércio. E eu lembro que algumas vezes eu era pequenininho, tinha um escritório em cima, o pai virava para mim e falava assim: esse pastor é safado, está querendo pegar sua mãe. Né? Se a sua mãe virar crente, eu mato todo mundo. Escutei assim: se a sua mãe virar crente, vou sumir, vocês nunca mais vão me ver. Um caos. Uma bagunça. Uma situação assim, bizarra. E aí, mãe? Ficou crente o quê? Anos em casa sozinha, né, mãe? Porque pai não deixava ela ir na igreja. Então ela foi a crente quietinha. Minhas primeiras memórias que eu tenho de fé são da minha mãe quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Na época ela católica. E mãe sempre teve fé. E eu lembro que sábado era o dia da reza. Ela sentava comigo e a gente ia conversando. E é uma bagunça, né? A gente não tinha, na época, estrutura, condições. E ela vinha e rezava o texto comigo. E eu lembro que mãe falava assim: você pode ser o que você quiser, nós vamos orar pela fé. E eu tinha um sonho de ser médico. Não é que eu tinha amor pela medicina, não, é que as casas mais bonitas da cidade eram dos médicos. Então eu falava: então eu quero ser médico, entendeu? Né? As casas mais bonitas eram do médico, entendeu? E aí, a gente foi crescendo ali, aquele negócio de fé. E mãe foi ficando em casa e orando para que Deus trabalhasse na vida do pai. Eu vou contar o resto da história depois. Mas você tem que ter isso em mente. Que Deus, Ele é infinito para agir nessas famílias malucas. Corre um pouquinho o olho, gente. A gente acha às vezes que é só gente de pedigree espiritual. Não é. Olha quem que está aqui, perdido. Tamar. Gente, sabe a história de Tamar? Tamar é uma história horrorosa. Tamar foi aquela que morria todo mundo, que ela casava com o filho. Casava com o filho do cara. Você sabe da história. E aí, tinha na época uma ideia até de que assim, quando a mulher, todo mundo que casasse com ela morria, essa mulher era amaldiçoada. Então já tinha um ranço. E aí a história fala o seguinte, que como o sogro não quis dar para ela mais um filho, porque o sogro começou a ficar com medo dela, que ela era uma... Porque sabe que as mulheres que já foi viúva 3 vezes, você fica com medo de casar com ela em seu quarto? Era Tamar. Aí o que ela faz na Bíblia? Ela se finge de prostituta, o sogro passa, transa com ela pega, retém o selinho dele lá, o certificado digital, e aí depois ela aparece barriguda, o sogro veio e fala: vamos ter que matar ela. Aí ela vira, tira o certificado digital, o pendrive, o homem dono desse pendrive é o cara que transou comigo. Aí o cara: eu que sou errado, não você. Mas está aqui na genealogia de Jesus. Aí tu vai um pouquinho mais. Raabe. O que Raabe era, gente? Prostituta. Ô Ismael, tem uma prostituta na genealogia de Jesus? Tem porque Deus é graça de Gênesis e Apocalipse. Tem porque Deus não está... Pessoas se olham na rua hoje, que você tem preconceito de encostar, de abraçar, de acolher. A Bíblia diz que Jesus via essas pessoas e lançava assim compaixão, como se fosse um imã, como se Jesus não tivesse condições de resistir, encostar naquelas pessoas. Aí Jesus pega e Deus vai e coloca gente totalmente improvável, gente sem pedigree espiritual, gente com um BO horrível. Não vai dar tempo de todas. Ruth era estrangeira. Aí tu vai para o caso mágico da Bíblia. Um dia eu venho aqui para falar só sobre Davi.
Mas Davi é uma história belíssima para o psiquiatra. Porque é muito problema. É muito problema. Davi tinha alguma coisa. Eu acho que a confusão de Davi começou com o pai, porque o pai chama todo mundo, menos ele. Eu acho que tinha alguma questão. Porque, não vai dar tempo aqui, mas Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas, às vezes, nós achamos que o fato de Deus nos usar, ou de nós termos experiências com Deus, que isso se traduz automaticamente numa família saudável. E isso não é verdade. Você pode ter dom, você pode expressar a Deus, você pode adorar a Deus, você pode ter experiências com Deus, mas não necessariamente isso garante que você vai ter uma família, porque há outras questões que têm que ser trabalhadas. Porque Davi tinha uma família bagunçadíssima. Mas olha a graça de Deus de novo. Olha que interessante. Davi gerou Salomão, que é uma coisa muito louca, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Quem que era a mulher de Urias? Betseba. Veja, olha como que Deus quebra os prognósticos. Se chega uma mãe solteira na igreja, a gente tem muito medo dela. Estou mentindo? Quando chega uma mãe solteira bonita na igreja, então já começa a rolar nos grupos de WhatsApp paralelo da igreja. Toma cuidado com essa mulher. Vocês são crentes, mas vocês são capazes do mal, eu sei. Aí tu vai para Davi. Ele tinha outras mulheres, tinha Abigail, tinha Mical, tinha outras mulheres. Aí um dia ele estava andando no terraço, ele devia estar na guerra, mas estava com a vida feita. A gente só cai quando está com a vida feita. O reino do norte já unido, tudo correndo bem na vida. Ganhando dinheiro. Gente, guarda isso no coração de vocês. Homens, vocês nunca vão cair quando vocês estiverem na pior. Que na pior você ora, na pior você busca. Quando você está na caverna da Adulão, que é aquele tanto de doido, você clama a Deus, você escreve salmo, você ora, você jejua, você faz o que for. Agora, quando você está no topo, quando você vai ganhar dinheiro, trocar de carro, quando você começa a ter uma casa boa, quando você já vê assim que não tem problema, sua empresa está rodando, nos tempos que o rei tinha que estar na guerra, aí é que você cai. Aí ele vai lá, vocês sabem da história melhor que eu. A Bíblia fala que ele vai lá, vê a mulher, acha ela gatinha e fala, traz para mim. Aí o cara fala, não pode, ela é casada. Não tem problema não, traz mesmo assim. Ele vai lá e transa com ela e engravida. Como não tinha ultrassom e teste de DNA, o que Davi faz? Vou dar o golpe da barriga. Chama o homem dessa mulher, cadê ele? Está na guerra, traz ele aqui. Chama o homem. Moço, rapaz, está na guerra, vou te dar aqui um happy hour. Transa com a sua mulher hoje, cara. Não, de jeito nenhum, rapaz, está doido? Davi, não, os caras estão na guerra lá, não tem clima para isso não. Não tem situação disso não e tal. E aí não teve jeito de esconder, porque se ele tivesse transado com a Betseba, dava para dar um golpe da barriga. Não teve jeito, o menino nasceu, e o que ele fez? Vai dar problema para mim, eu vou colocar o homem na guerra e colocou para morrer. Davi matou o cara. Porque vocês lembram daqueles filmes de guerra? Quem ia na frente é para queimar a munição do inimigo. Então quem era colocado na frente era para morrer mesmo. E aí ele falou com o chefe do exército, coloca ele para eu dar um migué, para fingir que eu não matei, uma morte indireta. Sabe quando você olha para Deus levar seu marido para matar ele? A morte indireta é isso aí. Entendeu? Outro dia eu atendi uma irmã, ela falou isso comigo. Eu não quero matar ele não, mas eu oro para Deus levar. Entendeu? Eu oro para Deus fazer o serviço. Eu oro para parecer um pistoleiro espiritual. Um anjo da morte. Entendeu? Aí tu vai para a Bíblia. Que loucura. Na hora que vai fazer a genealogia, aí a Bíblia diz que perde o menino, que aí Davi pega a Betseba, casa com ela, assim, né? Pega ela para dentro da casa, transa com ela e nasce um filho, chamado quem? Salomão. E aí o capítulo termina dizendo assim, e o Senhor o amou. O Senhor o amou. E aí você vai para a genealogia de Jesus. Quem que está na genealogia de Jesus? É a Mical? É a Abigail? Quem está na genealogia é a Betseba. Deus na história fazendo recomeços familiares. Deus na história intervindo, onde era coisas que a própria lei dele abominava. Deus pegando pessoas destruídas,
pessoas que seriam apedrejadas. Deus vem e manifesta graça, Deus vem e manifesta misericórdia, Deus vem e manifesta poder, e aí Deus faz amor surgir de relações que elas eram ilícitas, improváveis, não recomendáveis, que elas não deveriam acontecer, mas Deus vai lá e faz. Eu não só vou exercer graça, como eu vou colocar na genealogia de Jesus. Aí tu olha para o teu passado, aí tu olha para o que você já fez, aí tu olha para o buraco que você saiu, aí tu olha para os seus pecados. Eu engravidei do fulano, ai meu Deus do céu. Chegou as meninas assim no consultório, já perdi a conta, engravida, vai lá, quero abortar. Aí eu falo, não vou abortar não, muitas não são cristãs, vai nascer e vai ser uma bênção, vai ser uma alegria. Isso aí, ó, a mãe ele não quer, doutor, mas não quer, mas ele vai fazer uma coisa bonita na sua vida. Aí nascem os meninos, aí elas trazem no consultório para eu ver, os meninos vão crescendo, elas falam, doutor, como que a coisa é, bem que você falou, é bom demais o menino. Aí às vezes se casa de novo, que o outro não assumiu, aí você vê a família recompondo, aí conhece Deus, aí conhece o Senhor. Aí Deus começa a agir nessas casas, e aí é onde a gente olha com preconceito, onde a gente olha cheio de reserva, cheio de restrição, Deus vem e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não estou preocupado com isso, eu vou entrar e vou exercer graça e misericórdia. Entendeu? Eu vou entrar e vou exercer graça e misericórdia. Quer saber? Porque não tem pecado que impossibilita uma família de começar de novo. Não tem coisa no histórico da gente que impeça de Deus fazer um recomeço na vida da gente. Não tem como a mão de Deus ser impedida quando Deus resolve construir uma aliança com o meio de um povo. Não tem como. Aí tu vai dizer assim, vamos espiritualizar o negócio então. Ah, Ismael, você está dizendo aí, mas era tudo gente crente. Engano seu. Na genealogia de Jesus, por exemplo, olha como que Deus quebra os prognósticos todos. Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Gente, olha o nível de gente espiritual na genealogia de Jesus. Manassés era ocultista, feiticeiro, mandou matar o profeta Isaías no meio, era o demônio. E você vê que engraçado, porque o Acas, que era o capeta, gerou o Ezequias, que foi um rei bom, e o Ezequias, que era o pai, gerou o Manassés, que foi ruim. E o Manassés depois gerou o Amã, que foi avô. O Manassés foi avô de um cara bom também, que foi o Josias. Na genealogia de Jesus também está cheio de gente encapetada. Gente que hoje, nós teríamos medo. Mas aí Deus está mostrando para a gente assim, olha, não tem histórico espiritual que eu também não delete. Não tem nada na ascendência espiritual de uma pessoa que eu não sou capaz também de quebrar. É muito estranho isso. Você olha para a genealogia, e ela, por exemplo, ela é um soco no estômago para o tal da maldição hereditária. Eu sei que as pessoas que pensam diferente de mim, e eu respeito, e continue crendo se você crê, amém. Mas quando a vida de Jesus entra numa casa, as maldições vão quebrando, elas são desfeitas. Pode persistir malcriação hereditária, pode persistir comportamentos que passam hereditários, mas maldição, como diz o profeta, naquele tempo, no tempo de Jesus, os filhos não iam ter o dente detonado, porque comeram uvas verdes. Cada um vai ser responsável pelo seu próprio pecado.
Aí se a gente olha para Jesus, gente, se a gente olhar a maldição hereditária para Jesus, Jesus estava lascado. Imagina se Maria tivesse que acordar, Jesus nasceu pela obra do Espírito Santo, tem que quebrar todas as maldições hereditárias, porque tem Manassés, tem Amon, tem não sei o quê. Nossa, Deus do céu, tem que preocupar com os demônios, os meus antepassados, o que eles fizeram, o que eles não fizeram, o que fizeram daquilo, o que não fizeram do outro. Mas aí vem Deus no meio do Espírito Santo e quebra isso. Família do pai mexia com as coisas erradas. Tinha uma parte da família que mexia com ocultismo, não vou entrar muito nisso aqui. Coisas pesadas. O pai tomava muitos medicamentos antes de converter. Na linguagem de hoje, o pai era muito opresso antes de converter. O histórico espiritual nosso, se a gente for quebrar a maldição, dá uns 6 retiros com a Zenete. Entendeu? Uns 20 Moriá, entendeu? E aí, mãe foi orando, e pai tinha o comércio, e olha o que Deus faz. Tinha uma televisão lá no escritório dele. E mãe orando, pai, sabe como é que pai começou a converter? Pai começou a converter vendo vídeos na televisão da Valnice Milhomens. Ele no trabalho, ele não queria dar a entender que ele estava querendo conhecer Deus, e ele começou a assistir os vídeos da Valnice Milhomens. E aí os vídeos da Valnice foram começando a despertar nele o interesse por Deus. Aí ele começou a interessar por Deus. E aí Deus começou a fazer algo dentro da televisão. Por isso até que hoje, você que usa internet, você que faz live, você que faz essas coisas aí, vocês não sabem às vezes o perigo que é Deus está usando a vida de vocês, vocês vão entrar lá na casa dos outros, vocês nem sabem. Entendeu? Aí, um dia, o pai entrou na igreja, sabe como é que o pai entrou na igreja? O maior cliente dele era a Assembleia de Deus. Aí a Assembleia de Deus foi construir um templo bem grande lá na cidade. Igual onde vai ser o de vocês, em nome de Jesus, amém. Aí, como o cliente dele maior era da Assembleia de Deus, o pastor foi inaugurar o templo e convidou ele, falou, opa, ele não podia deixar de ir, né, pai? Cliente VIP, você tem que ir, né? Aí o pai entrou. Tem que ir lá visitar. E aí ele ficou maravilhado com a igreja. E aí ele falou com a mãe, vamos ser crente. Aí teve um impasse pentecostal tradicional. O pastor que evangelizou a mãe era mais tradicional. E o pai se gostou da Assembleia. Aí para ficar no meio termo, eles foram para uma batista renovada. Entendeu? E Deus foi trabalhando. Minha irmã era cabeça fraca, já aceitou Jesus rapidinho. Já levaram ela lá. Já aceitou Jesus rapidinho. Entendeu? Meu irmão, pequenininho, eles arrastaram. Aí sobrou eu. Entendeu? Aí eu vim para Valadares, para estudar aqui no Bituruna. Nessa época as condições financeiras do pai começaram a melhorar. E aí eu tive a oportunidade de vir aqui estudar no Bituruna. E com muito desejo de ser médico. Com muita vontade de ser médico. E aí fui estudando. Aí quando foi em 98, eu falei com a mãe assim, falei, mãe, aqui tem chances, mas se vocês quiserem assim, me abençoar, e foi com muita luta, né? Pai e mãe estudou muita luta mesmo. Né? Muitas repúblicas, pensionatos, dinheiros contados, e pai acordava muito cedo, né? Eu lembro que quando morava aqui em Valadares, e eu lá na república com aquele tanto de gente, muitas vezes eu acordava com preguiça de estudar. E eu lembrava assim, pai, ele acordava 3 horas da manhã para trabalhar, para começar a abrir a padaria. Eu pensava, eu não posso ser um cara preguiçoso, porque meu pai está trabalhando, minha mãe, desde 3 da manhã para eu estar aqui. Né? E eles iam trabalhando. Né? Aí eu lembro que em 98, eu falei, 97, eu falei, pai, para eu ter mais chance, eu queria ir para Belo Horizonte. Eu queria estudar em Belo Horizonte, fazer o 3º ano lá. E aí, o pai falou assim, olha, você tem uma chance, 1 ano dá. Aí fiz uma prova de seleção lá no Colégio Santo Antônio. Aí pela graça de Deus, passei na prova do Santo Antônio e entrei lá em Belo Horizonte. Quando eu cheguei no Colégio Santo Antônio, eu fiquei chocado. Todo mundo falava um monte de línguas, e não era crente. Entendeu?
Todo mundo tinha os dados exterior. O mais burro lá queria passar, era no ITA. E os caras sabiam tudo. E eles estavam só esperando a prova do vestibular passar por protocolo, porque eles já tinham testado no segundo ano, já tinham passado. E aqui foi me dando uma aflição enorme. E eu começava a maratonar os livros, estudava. Chegava do curso do terceirão, estudava, e até 11 horas da noite estudava. E nisso pai e mãe já era crente. E aí eu achava uma mandinga de crente muito forte. Porque eu pensava assim, eu gostava muito de ler, esse negócio de ser crente é um negócio de doido. E mãe e pai tinham uma coisa muito engraçada. Quando tinha um profeta assim na cidade, lá em Mantena, eles levavam o profeta lá para pregar para mim. E muitas vezes eu vi o profeta de longe, eu já saía correndo, porque eu não queria ouvir o profeta. Mas uma coisa me intrigava muito na história deles, porque eu via a diferença que o pai fez na vida dele. Como que ele foi mudando, como que ele ficou mais carinhoso, como que ele parou de entrar nas cachaças, como que a vida dele começou a brilhar. Aí pai, não satisfeito, começou a fazer teologia por correspondência. Lembra, pai? Curso de teologia, porque na época não tinha internet, fazer Hotmart. Não chegava Hotmart não, meu amigo. Na época, mandava as apostilas pelo correio, você estudava, o professor ia lá em julho, e em janeiro, dava aula por módulos. Aí eu falei, esse homem pirou de vez. Antes falava que ia matar o pastor, agora está estudando teologia para ser pastor. Mas era o que? A vida de Deus entrando, né? A vida de Deus ali, ó, fazendo coisas novas. Aí não teve remédio mais, né, pai? Não que você não deve tomar remédio, eu preciso trabalhar, tem muita gente que precisa de remédio, viu? Entendeu? Mas a do pai não era opressão mesmo. E aí, meu amigo, não tem maldição hereditária que fica, entendeu? E aí não tem capeta que fica na sua casa quando a vida de Jesus entra, entendeu? E aí não tem genética, e aí não tem negócio de primeira infância, de segunda infância. Aí Deus vem, Ele entra e quebra a psiquiatria inteira na sua frente. Ele vai, ó, e Ele pega uma família e reconstrói ela toda. E Deus vai fazendo. E eu olhava e falava, a mandinga dos crentes é forte, porque mudou o homem. Então é melhor ser crente mesmo, deixa de ser crente. E foi. Aí a gente vem aqui, né? Manassés, Ezequias. E aí a gente começa a se preocupar demais com o capeta, com a maldição hereditária. A gente começa a ficar repreendendo coisas de antepassado, e a gente não entende o que é a vida de Deus hoje, o que é a identidade da gente em Deus hoje, quem a gente é em Cristo hoje, qual que é o poder de Deus que tem para a nossa vida hoje, o que Deus é capaz de fazer na vida humana hoje. A gente começa a esquecer. A gente fica tão aterrorizado. Eu estou vendo assim, no consultório agora é essa moda. O povo está todo aterrorizado com o Apocalipse. Meu Deus, a Rússia. Doutor, mas você não viu na internet o meteoro? As pessoas estão lendo Apocalipse, por exemplo, com medo. As pessoas estão com medo que vai vir para frente, sendo que elas deviam estar esperançosas pelo que vem para frente. Porque o que vem pela frente, se vier, nós vamos morrer, nós vamos estar com Cristo, está vivo, nós estamos com Cristo. E vai acontecer, seja lá o que for, nós estamos com Cristo. E aí a gente está sendo o quê? Tomado por uma coisa pessimista. E isso entra na vida da gente. E aí, como diz Salomão, o que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. E o muito estudar é enfado da carne. A gente começa a ler, fazer curso. E a gente vai ficando apavorado. Meu Deus, eu não sou uma boa mãe. Nossa, Pai do céu. Eu vi no curso da fulana de tal, maternidade sábia. Jesus, de 100 pontos que ela colocou, 90 eu fracassei. Não estou dizendo que você não tem que lutar, estudar e fazer, não. Eu só estou dizendo que a gente está muito preso no que é humano, no que é da mente,
né? No que é da razão, do que a ciência explica, mas a gente está pouco voltado para aquilo que Deus é capaz de fazer, de como o poder de Deus é capaz de entrar e transformar, de como o poder de Deus ele vai, genética, psicologia evolucionista, primeira infância, segunda infância, esquece. Porque quando Deus entra, você aceitar Jesus é um grande perigo, irmão. É um perigo santo, sabe por quê? Porque antes de aceitar Jesus, você não tem conexão com Deus. Mas no dia que você aceitou Jesus, sabe o que a Bíblia faz? Você nasceu de novo, Deus instala uma antena Wi-Fi na sua cabeça, meu amigo. E aí o Espírito Santo vem morar em você, e aí o Espírito começa a falar no seu espírito, e aí você vai tendo downloads da mente de Cristo, e aí a sua mente vai sendo transformada, e aí seu corpo, sua alma vai sendo impregnado, e aí você vai mudando, e as coisas vão acontecendo na sua vida. Veja, Jesus é muito interessante, e foi assim o nascimento de Jesus, achou-se grávida pelo Espírito, e João diz o seguinte, que aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, João está dizendo assim, olha, não é um processo biológico, não é um processo natural, não é um processo só que vocês conseguem quantificar com a mente. Esse processo que aconteceu é um processo espiritual, gente. E aí faltava eu terminar, aceitar Jesus. E aí mãe, em 98, foi tratar em Belo Horizonte. Ela estava com câncer. E aí, quando ela foi tratar o câncer, eu estava no meu 3º ano do vestibular. E mãe escondeu de mim que ela estava com câncer, que ela não queria afetar os meus estudos. E aí mãe foi em Belo Horizonte algumas vezes, e um dia ela virou para mim e falou assim, tem uma igreja ali. E eu pensei, ok, tem uma igreja ali. Em agosto de 98, estava numa quinta-feira em casa estudando e lendo, focado no vestibular. E aí, naquele dia eu fui tomado por uma angústia muito grande, por uma sensação de tristeza muito grande, por uma coisa muito esquisita. E naquele dia eu subi o morro onde estava essa igreja, e quando eu entrei estava tendo um culto evangelístico. Eu entrei na metade do culto e o pastor estava terminando um apelo, e quando ele terminou o apelo eu corri lá na frente, e ele perguntou se tinha alguém querendo aceitar Jesus. Eu falei, eu quero aceitar Jesus. E eu perguntei para ele, ainda dá tempo de aceitar Jesus? Que as pessoas já estavam indo para a salinha de pegar o telefone. E ele falou assim, dá tempo de aceitar Jesus. E aí aceitei Jesus. E aí foi uma coisa louca. Porque várias vezes eu tinha tentado pegar a Bíblia e ler, e não entendia. Várias vezes eu tentava ter o benefício da dúvida, da Bíblia, e eu não conseguia entender. Por várias vezes até eu tentava assim folhear. E liguei lá para os meus pais. Eu lembro que eu contei para o pai que eu tinha aceitado Jesus. E o pai me mandou uma Bíblia, você não vai lembrar, pelo correio. E chegou uma Bíblia para mim lá em Belo Horizonte, pelo correio. E aí foi uma coisa muito linda. Não tive discipulado, infelizmente, na época, eu estava estudando. Mas eu comecei a ler a Bíblia e o texto foi ficando vivo. E aquilo foi falando comigo. E aquilo eu fui entendendo. E aquilo eu fui apaixonando pela Bíblia. E aí eu estudava um pouco e lia a Bíblia. E eu pegava um pouquinho e lia mais a Bíblia. E aí eu lia alguma outra coisa e pegava a Bíblia. E aí a verdade de Deus foi entrando na minha vida, foi entrando. De modo que foi ficando irresistível. E às vezes eu começava muito racional, mas e o sofrimento? Mas e as pessoas que morrem jovem? As minhas dúvidas. Mas por que Deus permite o mal? E as dúvidas elas vinham, mas ao mesmo tempo vinha uma rajada de convicção, de fé, de amor, de um Deus que cuidava, de um Deus que amava, de um Deus que se interessava por mim, de um Deus que se preocupava com a minha vida, de um Deus que queria relacionamento comigo.
Aquilo ia entrando tão forte que de repente os questionamentos eles foram abafando, porque a vida de Deus ela começou a entrar. E aí não tem genética quando entra. E aí não tem história de família quando entra. E aí, meus amigos, quando a vida de Deus entra, aí você pode esquecer tudo. A gente era para ser lá em casa, todo mundo traumatizado. Mas quando a vida de Deus entrou, foi reconstruindo tudo. E aí deu dezembro de 1998. Dezembro de 1998. Acho que vale a pena contar isso aqui. Quem quiser acreditar, acredite. Dezembro de 1998. Como que Deus faz? O pastor falou aqui de salvação, né? Qual que é o poder de uma mãe que ora? O poder de uma mãe que intercede, que paga o preço. E mãe, ela é simples, mas é uma pessoa que ora 3, 4 vezes por dia pela gente. E tudo começou no joelho dela. Tudo começou ela quieta em casa, numa época que meu pai nem aceitava ela ser crente. Como que às vezes nós oramos e nós não temos a dimensão da oração onde ela vai chegar. Aliás, em Apocalipse tem um texto lindo, que de repente começa a ter um monte de coisa, e um anjo joga uma taça na terra e começa a acontecer um monte de coisa. Aí o João pergunta, o que é isso? Aí ele fala assim, isso é a oração dos santos. Sabe por quê? Porque quando a gente morrer, as orações da gente são eternas. Se você ora para o seu filho, para a sua família, você pode morrer, mas elas vão continuar no mundo espiritual gerando vida, gerando, sabe, ciclando, gerando memórias. As orações são eternas. Por isso o que mãe faz hoje, garante muita gente, não é, Fernanda? Quando Deus levar minha mãe, eu tenho que jejuar mais. E aí em 98, eu fui em Mantena, passar o Natal. E aí, mãe virou para mim e falou assim, Ismael, tem uma pessoa aqui que orou muito para você converter e tal, você já tinha conhecido, nem conhecia essa pessoa, quer orar com você e tal. Eu falei, amém, vamos embora. E eu não conhecia muita coisa. A minha história de vida tem algumas coisas que, quando eu leio Mateus 1, me traz muita esperança. Eu ali para os 5, 6 anos de idade, mãe chegou a escutar de médico, eu nunca ia aprender nem ler nem escrever, não é, mãe? Eu tenho memórias afetivas ruins e boas de pai, pegando ônibus em Mantena e a gente indo consultar em Belo Horizonte. E eu tenho muitas lembranças dos exames neurológicos que eu fazia para tentar entender o que eu tinha. Sempre fui doido, entendeu? E aí, lembro dos gelinhos, dos eletroencefalogramas e dos prognósticos. Mas mãe começou ali a orar, e mesmo às vezes antes sem ter o discernimento. E é engraçado que no meu coração eu sempre tinha a certeza que um dia eu ia ser médico. E paradoxalmente, né, mãe? Apesar dos prognósticos serem ruins, paradoxalmente depois eu me tornei um ótimo aluno. E para onde a glória do Senhor, onde eu estudei depois, eu fui um excelente aluno. Mas em dezembro de 98, quando eu fui orar, eu fui na casa dessa irmã, e olha o que Deus faz. Você tem que orar, gente, você tem que orar para sua família. Não tem impossível, não tem nada que Deus não deixa de fazer. Deus é extraordinário. Em dezembro de 98, cheguei na casa da irmã, e a irmã dos mantos. Ela sentou e orou por mim, e ela foi resetando a minha vida. Quem é que é? Vocês são pentecostal, vocês sabem. E foi falando aquelas coisas, contou uns podres meus e tal. Aí no meio da oração ela virou para mim e falou assim, daqui um mês você tem uma prova. Sabe qual que era essa prova? Era a segunda etapa do vestibular da UFMG, que era 2 etapas. E ela falou assim comigo, você vai passar.
Mas você vai passar não é porque você acha que é o seu mérito ou é você. Você vai passar porque quando você tinha tantos anos de idade, Deus entrou na sua mente e mudou a sua mente. Entendeu? E mudou a sua história. E o que era para ser não foi. E isso vai acontecer. Porque olha o que ela me falou em dezembro de 1998. Eu nunca esqueci na minha vida. Ela virou para mim e falou assim: porque um dia você vai ser médico. Mas um dia Deus vai fundir a palavra e o ministério dele com a sua profissão. E você vai lembrar de mim. Entendeu? Você vai lembrar de mim. Entendeu? E quando acontecer isso, você vai olhar para trás. E você vai falar assim: não foi você que fez. Você falou desse jeito comigo. Você vai olhar para trás e vai falar assim: a mão de Deus fez isso. Você vai olhar para trás e falar assim: era impossível ao homem, mas foi possível para Deus. E ela disse assim: você ainda vai pregar a palavra em lugares onde você nunca pensou. E eu, novo convertido, falei: eu quero ser médico. E aí eu saí daquela casa e perguntei: mãe, o que é isso? Essa mulher sabe, como é que ela sabe das coisas? Irmã Ângela. Irmã Ângela. E aí foi-se. E aí na faculdade de medicina, várias crises de fé. E aí durante o curso, vários momentos onde eu fiquei chocado. Ficava sem ir em culto, quase me desviando. E quando eu tentava arrastar o pé da igreja, tinha que me vinham umas crises. E eu abaixava, eu chorava no pé da cama. E eu clamava e falava: Deus, o Senhor é irresistível mesmo. Eu tento dizer que eu não quero, mas é como um fogo ardendo dentro dos meus ossos. É uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que move. Senhor, eu não consigo mais fugir disso. O que eu faço da minha vida? E aí tive várias crises de chamado. E onde eu passava eu tinha um problema. O pastor me achava onde eu passava. Eu tentava esconder: não, você vai pregar, você vai dar estudo bíblico, você vai fazer isso. Eu falei: meu Deus do céu, não basta, deixa eu ser só médico, Senhor. Aí faltando 2 meses para a prova de residência, eu não tinha pensado em nunca em ser psiquiatra na minha vida. Fui numa feira de livro da Bienal do Livro. Cheguei na Bienal do Livro, tinha um stand da Ultimato. Peguei um livro, Freud versus Deus. Eu li 2 capítulos do livro e escutei Deus falando comigo: você vai ser psiquiatra. Falei: amém, Senhor. Para mim não vai faltar paciente. E Deus fez. E Deus segue fazendo. E Deus não tem filhos prediletos. Eu tenho um filho com deficiência grave, com síndrome de Down. Eu olho para ele e vejo o propósito. Eu olho e vejo nele a vida de Deus. Eu olho e vejo que o que é incompreensível à razão humana, Deus faz. Que é espiritual a vida. Que a vida não é cognitiva. Que a vida não é o que você lê. Que a vida não é os cursos que você faz. A vida não é o seu talento. A vida não é a sua capacidade mental, a faculdade que você fez. A vida é o potencial de Deus, é a vida de Deus em você, é o que Deus é capaz de fazer por você, é a vida de Deus na sua família. É isso a vida. Hoje nós estamos muito focados na sabedoria humana. Hoje nós queremos cada vez mais saber de cursos, da neurociência, de todas essas coisas. Hoje os nossos púlpitos estão cheios de palavras de autoajuda, de clichês, que vêm do mundo secular. Hoje a gente está cheio de gente com palavras bonitas, a gente está cheio de gente que prega bem. A gente está cheio de linguagem, mas a gente tem que ser como Paulo, que Paulo, quando ele vai aos Coríntios, fala assim: quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana, eu fui com espírito e poder. A gente precisa de espírito e poder. Você tem que dobrar o joelho, pedir espírito e poder. Você tem que orar, clamar, ir no limite, suar sangue. Você tem que orar, até que essa vida de Deus ela seja gerada e gerada na sua vida.
E aí a sua família muda. E aí a sua casa é transformada. E aí não tem capeta que fica. E aí o que Deus começa a fazer é imparável. E aí não tem maldição hereditária. Aí você não tem que preocupar com isso. Aí a sua preocupação é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Mas para isso você tem que crer. Isso aconteceu pela soberania de Deus, porque ela creu. Creu quanto à esperança. Você tem que sair daqui hoje crendo quanto à esperança. Vamos ficar de pé, que eu já passei do tempo. Quero orar aqui hoje. Desculpem o tempo. Mas eu quero orar aqui hoje. Se tem alguém aqui que ainda nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui hoje, você veio arrastado por alguém, você veio aqui e nem sabe o que estava acontecendo, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu quero te chamar a levantar a sua mão hoje, para você ter um encontro com Jesus, que esse Jesus que eu estou fazendo não é uma teoria, esse Jesus que eu estou falando não é uma força, esse Jesus que eu estou falando não foi um profeta, esse Jesus que eu estou falando foi um Deus vivo que desceu na terra, encarnou e Ele é capaz de transformar a sua vida hoje. Se tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Se há alguém aqui hoje que nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, que nunca foi alcançado por Senhor Jesus, você levante a sua mão onde você está, que nós vamos orar por você. Essa é a primeira oração. E a segunda oração? Eu quero orar por você que está vivendo situações que fogem ao controle. Eu não vou te constranger a vir à frente, não. Mas às vezes você está passando por algo na sua casa, na sua família, que é impossível. Que as palavras do médico, ou seus prognósticos, seja em qualquer área da sua vida, são ruins. Ou você às vezes tem um caso que não tem aparentemente solução. Ou às vezes você está passando uma dor tão grande que está assim, te paralisando. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Há um rio cujas correntes elas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E Deus está aqui hoje. Estava no hotel orando e falando: Senhor, tem gente ali que precisando do impossível. Tem gente ali que está achando que o Senhor nem existe mais. Tem gente ali que acha que o Senhor não atua mais nos homens, que o Senhor não faz milagres, que o Senhor não transforma vidas. Tem gente que está morto, mas está indo na igreja. E é esse Jesus que está aqui hoje, que vai tocar a sua vida, que visita o seu coração, que toca no seu corpo, onde ele precisa de cura, que toca na sua alma, onde ela precisa de cura, que nessa noite ele te liberta, porque o Espírito do Senhor, ele liberta pessoas aqui hoje, ele cura corações aqui hoje. Você que entrou aqui querendo morrer, você está querendo se matar, Jesus está dizendo para você que não acabou a sua vida, que Ele é que sabe os planos que Ele tem a respeito de você,
que são planos de paz e não de mal. Você que está aqui hoje, está com essa vontade de morrer, o Senhor te diz hoje que há coisas para você fazer, que Ele te traz um tempo novo hoje. Senhor Deus, eu te louvo, Jesus, te exalto, porque o Senhor não tem filhos prediletos, Pai. E o que o Senhor fez na minha vida, na minha família, o Senhor faz na vida dos irmãos também. Eu oro, Jesus, para que o milagre do Senhor seja feito, Pai. Deus de poder, Deus de glória, Espírito Santo, toca nos corações aqui hoje, cura pessoas aqui hoje, Senhor. Visita o corpo dessas pessoas, escaneia o corpo dessas pessoas. Deus, traz cura sobre pessoas que estão aqui com prognósticos tão ruins, Pai. Traz cura sobre essas pessoas, Senhor Deus. Traz cura da alma aos que receberam, Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor, que o Seu Espírito venha curar a alma das pessoas aqui hoje, em nome de Jesus. Que toda mente aprisionada, o Senhor venha trazer libertação nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que pensamentos sejam levados cativos ao Senhor nessa noite, Pai. Senhor, se há pessoas aqui, Deus, eu profetizo vida sim, Pai, sobre famílias, porque há famílias aqui, Deus, que o Senhor tem profetas, o Senhor tem mestres, o Senhor tem evangelistas, o Senhor tem apóstolos, onde ninguém vê, Senhor, mas o Senhor está vendo que tem, Pai. Deus, que essas mães, esses pais, esses filhos, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor, que as pessoas possam saber, ó Deus, que há um projeto de vida construído pelo Senhor nessas casas, em nome de Jesus, Senhor. Deus Santo, encha esses corações de esperança, de fé. Deus, quantas convenções nós temos, quantos congressos nós temos, Senhor, mas nós precisamos da ação do Seu Espírito, do Seu poder no nosso coração, Pai. E nós dizemos ao Senhor nessa noite: seja, ó Deus e Pai, o nosso consolador, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza, Senhor. E eu oro, Deus, pedindo o impossível. Eu oro pedindo ao Senhor o impossível na vida de muitos aqui hoje. O impossível, Senhor. O que é impossível ao homem, como era impossível na minha vida. Eu oro, Deus, para que o impossível seja possível, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor guarde, Deus. Que o Senhor sustente. Que o Senhor proteja. Que o Senhor faça algo novo. Que o Senhor, ó Deus, restaure famílias aqui hoje, em nome de Jesus. Eu oro e te louvo e te agradeço. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.